Capítulo 5 – A economia supernormal. As diversas verdades do autor, sucessivamente apercebidas nas suas oscilações de consciência, não são um produto subjetivo, pois têm uma sua existência própria objetiva, independente dele, que mais não faz senão vê-las segundo suas mutáveis capacidades. Tais realidades simplesmente pertencem a planos evolutivos diversos, e cada um vê aquela que pode, conforme as condições de sua receptividade. Qual é, então, a verdade verdadeira? Cada uma é verdadeira apenas relativamente a cada um. A verdade absoluta é outra coisa, e mais do que a soma, deve ser a fusão orgânica de todas as possíveis verdades relativas aos infinitos pontos de vista, dados pelas infinitas posições do ser. Naturalmente, o absoluto está além do concebível humano, onde não podem permanecer senão os fragmentos e aproximações progressivos dados pelo grau relativo da evolução. Que os homens pertençam a verdades diversas, segundo a natureza de cada um, é um fato demonstrado todos os dias pelos seus conflitos, os quais sucedem todas as vezes que um homem com a sua verdade põe-se em confronto com um homem de outra verdade. E se há formação de grupos humanos, deve-se isto à identidade e finalidade de verdades, o que significa natureza e plano evolutivo iguais ou afins. Cada um se reagrupa sempre com os seus semelhantes e, dessa maneira, revela o seu tipo biológico. O indivíduo comum não tem, de fato, as possibilidades dadas pela personalidade oscilante e se mantém com escassas variantes mais ou menos na mesma verdade, sem mudar de tipo biológico. Uma boa parte dos homens atuais representa uma verdade que não é aquela verdade humana involuída, inferior e de completa animalidade, nem aquela do evoluído do porvir. Muitos encontram-se numa posição mediana, na qual os dois extremos aparecem como margens, um embaixo e outro no alto. Assim, o homem debate-se numa fase de transição, na qual lentamente vai sendo realizada por evolução a passagem de um tipo biológico e sua respectiva verdade para outro tipo biológico e suas verdades superiores, tendendo a modelos mais elevados. A característica da hora atual é encontrar-se na transição entre duas civilizações, uma que morre e outra que nasce. Disto deriva um contraste entre elementos em esfacelamento e outros em formação, efeito da presença de uma verdade que está para submergir no subconsciente e da visão de outra verdade que alvorece no superconsciente e representa a formação da nova consciência do porvir. É a hora de um grande fervor na obra criadora da vida. As duas posições estão se defrontando e se desafiam. A velha verdade luta para não morrer. Embora seja forte na posição já conquistada, encontra-se corroída pelos séculos, correspondendo cada vez menos às novas e sempre mais exigentes necessidades do espírito,
razão pela qual está biologicamente condenada a desaparecer. A jovem verdade luta para conquistar a vida na consciência. É jovem e nua, mas forte e repleta de todos os recursos de sua juventude, fresca e plena de ímpetos, destinada pela lei da vida a vencer, pelo seu direito de existir. Temos assim, como sempre, mas nunca tão viva como hoje, a luta entre o novo e o velho. De um lado, uma quantidade de formas petrificadas, somente explicáveis historicamente. De outro lado, um contínuo trabalho de desgaste operado, como sempre, pelas novas ideias, constituindo um estado de formação de novas concepções da vida. Observemos o choque entre as duas forças antagônicas em seu campo de batalha, que é a consciência humana em evolução. Observemos o dinamismo da sua transformação de uma na outra, esse estranho paralelismo de impulsos ativos e recalcitrantes destas duas forças, que mesmo lutando, abraçam-se, porque uma é filha e a outra é mãe. Quem tem ouvidos, ouve o potente martelar da vida pulsando para explodir das incrustações do passado que a envolvem. Sente o frêmito da gênese na superação. Ainda que uma dada civilização caia em ruínas, a civilização nunca morre, porque ela, assim como a vida, renasce sempre a lures e maior. Se hoje triunfa a destruição em todo o campo material e espiritual, é porque a vida está lançando os fundamentos de construções mais altas. Aos olhos superficiais, tudo parece caos, porque produtos de desfazimento e germes vitais estão materialmente misturados. Mas cada um desses elementos tem a sua respectiva lei e a segue, sem que possa haver confusão. Se na superfície a maioria teme, enxergando ruína, quem sente profundamente vê ressurreição e por isso regozija-se em seu coração. Enquanto a psicologia de quem vê é a priori, a psicologia comum é a posteriori e por isso teme depois e não antes do desastre. Antes da última guerra, poucos temiam, mas todos temem hoje por psicose de consequência. Temer depois é trabalho inútil. Quem, no entanto, sente e sabe que esta é a hora decisiva para os futuros milênios, não ensandece para esquecer ou se perder no pessimismo, mas, ao invés, colabora com as forças da vida, que quer a salvação de todos. Ele sabe muito bem que não se pode parar a vida e que ela sempre vence todas as guerras. O homem comum, aturdido pela voz de 1000 diferentes verdades, nas quais tantos exprimem a si mesmos, fica confuso. Ele é sensório e para ele a verdade é aquilo que faz mais barulho, atingindo principalmente os seus sentidos. Enxerga a verdade como algo inatingível, porque percebe somente um redemoinho caótico de contradições, razão pela qual vive de imitações, sem saber pensar por si mesmo. Mas a substância do vórtice é dada por leis sábias, pelas quais cada um sabe muito bem alcançar organicamente a sua meta.
Quão imensa e titânica visão, porém, representa o destino humano, assim marcado pela evolução nas leis da vida. As verdades que parecem utopia para as consciências ainda não amadurecidas para isso existem e amanhã serão de todos. Para fazer compreender as formas de vida mais elevadas que hoje parecem utopia, começamos por expor sua economia, descrevendo como ela regula a distribuição dos meios e forças e provê o abastecimento para a vida material sentida por todos. Confrontaremos essa nova economia completamente diferente com a nossa atual. Observando as duas economias, veremos como é possível advir a passagem de uma para a outra. Presumimos o conhecimento do capítulo sobre a Divina Providência, desenvolvido no volume precedente, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, argumento que retomaremos aqui para levá-lo mais adiante. Subindo evolutivamente, aparece à consciência uma verdade mais alta, na qual a economia revela-se completamente diversa da normal. Na Terra, os bens, segundo a verdade inferior, aparecem limitados, condição que torna necessária e justifica uma luta contínua, sem piedade, para procurá-los. Porém, subindo, vê-se, ao contrário, que na realidade a limitação não existe para o homem senão no ambiente da sua forma mental e modo de agir. No universo, os bens são infinitos e sempre mais livremente acessíveis à medida que o homem progride. Assim, na sabedoria da lei que tudo rege, é necessário que antes o homem evolua e dê prova, com o conhecimento e a sabedoria consequentes, de ser capaz de fazer bom uso das coisas e do poder. Caso contrário, estes meios não são admitidos à sua livre disponibilidade, porquanto isto, ao invés de lhe ser útil, poderia, isto sim, prejudicá-lo. Para um selvagem, uma lei previdente não pode conceder senão os meios mínimos proporcionados à sua inconsciência, pois de outro modo, ele, com a sua psicologia, destruiria tudo, inclusive a si mesmo. E o perigo da nossa atual fase de transição é justamente este, dado por uma crescente disponibilidade dos meios proporcionados pela ciência, porém colocados nas mãos de um homem que ainda não é sensato o bastante para saber usá-los bem. Quanto mais involuído é o homem, tanto mais todo poder deve permanecer sepultado para ele pela sua própria ignorância. Quanto mais feroz ele for, tanto mais pobre de meios será. Tudo, saúde ou doença, bem-estar ou miséria, antes que efeito externo, é causa situada dentro de nós. Dessa forma, quanto mais se evolui, tanto menos se faz sentir o perigo do mau uso e tanto maiores podem ser os poderes concedidos. Então a riqueza se faz sempre menos egoísta e exclusivista, tanto mais universal e gratuita. O limite para tão cobiçadas posses, pelas quais o mundo tanto se atormenta hoje, é dado exatamente por nós. Somos nós que, com o nosso egoísmo, fazemos a nossa pobreza.
Quem compreendeu isto, compreendeu também a verdade superior, segundo a qual a riqueza não se conquista fazendo rico a si mesmo e pobres aos outros, mas sim fazendo ricos aos outros e pobre a si mesmo, o que parece um absurdo para o involuído. Comportando-nos segundo a verdade inferior, adquirimos para nós, em vez de riqueza, pobreza. Essa nova e estranha economia é bem diferente da comum e resolve de fato o problema econômico. Mas ela pertence a um mundo que o homem atual não pode ainda compreender. Trata-se da mesma lei pela qual quem faz o mal aos outros o faz a si mesmo, assim como quem faz o bem aos outros o faz a si mesmo. A grande descoberta que a ciência ainda não imagina poder fazer é constatar a presença de uma lei universal, boa e justa, que tudo rege. É completamente estúpido e contrário à finalidade de alcançar a nova felicidade o sistema de querer forçar as portas. Essa lei é a alma de todas as coisas, é o divino pensamento que as rege todas num admirável funcionamento orgânico. É necessária uma quantidade enorme de ignorância para crer que o homem, esse grãozinho de areia, possa tomar o comando dessa lei. Eis a grande verdade que se descobre ao evoluirmos. Para alcançar essa verdade, não há outro caminho senão a ascensão. Nada mais pode nos levar até ela. É necessária uma inteligência muito mais ampla do que a racional, uma inteligência equilibrada no ponto de partida, feita não só de conhecimento, mas também de sabedoria, não só de saber, mas também da arte de saber usá-la bem, uma inteligência regida pelo senso moral das coisas. O homem atual, que parte do apriorismo dogmático absoluto do eu, fazendo-se centro do universo, inverteu a sua posição já no início e assim não pode alcançar senão resultados invertidos. Desse modo, ele não pode compreender, embora este seja o ponto fundamental e elementar, que para podermos entrar, não devemos tentar arrombar as portas, porque então elas se fecham cada vez mais solidamente contra nós. Mas precisamos, isto sim, nos tornarmos aptos, adequando-nos. Em outros termos, sendo impossível transformar a lei, nada mais resta senão transformarmos a nós mesmos. Então as portas automaticamente se abrem e nos convidam a entrar, pois adquirimos esse direito, único modo pelo qual o justo desejo, que não podia se cumprir devido ao método errado, pode ser plenamente satisfeito. No entanto, perante um problema de tão simples compreensão e resultado, somos obrigados a presenciar o homem moderno partindo a cabeça contra uma muralha, fazendo um inferno da terra que poderia ser um paraíso. De tudo isso, pode-se deduzir a importância do trabalho de eliminar a ignorância do homem e induzi-lo a se civilizar. Diante do quadro terrificante de tantos seres reduzidos ao desespero pela avidez da disputa de meios e recursos, dos quais há de sobra para todos na terra,
quão maravilhosa é a visão dessa lei justa e boa, que tudo sabe e que assim, mesmo quando tentamos fazer o mal, nos rebelando, atua para nos proteger e nos salvar. Para conseguirmos dispor dessa abundância, bastaria nos harmonizarmos com a lei, pois sua vontade nos quer salvos, livres e felizes. Quão imensamente nos ama Deus, que tudo criou por meio da sua lei. Como poderia o homem, com suas inauditas loucuras, retrocedendo ao mal e à dor, embora não consiga substancialmente destruir nada, atingir a perfeição se ele não fosse constrangido por forças invisíveis a avançar para o bem e a alegria? Quão grande ímpeto sente quem compreendeu a sabedoria e a bondade dessa lei, e quão grande é a sua paixão de se harmonizar com os ditames dela. Isto também pode ser expresso na frase, abre aspas, fazer a vontade de Deus, fecha aspas. Quantos cuidados maternos nos vêm prodigalizados a cada momento sem que os vejamos nem os compreendamos? Quantas catástrofes nos são poupadas a cada passo? Com quão maravilhoso ritmo de compensação e harmonia de equilíbrios são musicalmente coordenados para mais altos e alegres fins todas as dissonâncias e os conflitos da vida. Quantos auxílios não notados, quanta economia para nós, poupando-nos as forças para trabalho mais útil. Se há um esbanjamento, seja para a reprodução, que chama os seres ao banquete nupcial, seja para a luta, buscando selecionar o melhor, aquele mais digno do seu mundo animal, é porque isto representa as vias mestras pelas quais a vida caminha e se lança com exuberância de meios, justificada pela importância do fim. A vida sabe muito bem ser rica, mas nem por isto é loucamente pródiga, a não ser quando o fim a ser atingido merece e requer abundância. Por outro lado, porém, quanta economia, por exemplo, no fato de deixar ao consciente somente a fadiga das novas construções, enquanto confia aos automatismos do subconsciente, na forma de instinto, a função de conservar para cada necessidade, sem a fadiga de conscientes elaborações, o resultado do trabalho cumprido e já assimilado. Uma exemplificação disso, no entanto, nos levaria demasiado longe. Como se vê, a visão de verdades mais elevadas, próprias de mais altos planos de existência, não é algo situado longe de nossa realidade cotidiana, que, pelo contrário, delas recolhe apoio e salvação. O homem de hoje não compreendeu que ele foi criado para ser senhor e não servo, e que basta saber ser senhor para alcançar esta condição. Mas ele, com a sua ignorância, coloca-se, ao contrário, na posição de servo, que pertence ao inconsciente. Não há outro remédio, então, senão fazê-lo compreender como funciona a vida. É preciso mostrar a ele que o mesmo poder criador que Deus usou na criação do universo e que está no pensamento, encontra-se também no homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Assim como Deus é a causa perene de tudo,
o homem também é a causa do seu pequeno mundo, que ele faz para si, em si e ao redor de si, como um inferno ou paraíso, segundo a sua vontade. A habitual inversão de todas as coisas leva também aqui a ver a causa onde está o efeito, e ao contrário. É inútil se encarniçar contra os efeitos quando não se sabe manejar e remover as causas. Vemos isso em nossa medicina, que não consegue curar senão aparente e momentaneamente, razão pela qual as doenças, quanto mais são tratadas, tanto mais se renovam. A razão está no fato de se curar os efeitos exteriores do mal e se deixar intactas as suas causas, que são profundas, dependentes da psicologia, direção e regime de toda uma vida, fatores sobre os quais o médico, encontrando tudo já consumado, ainda que penetrasse nesse campo, bem pouco poderia fazer, sobretudo como resultado estável. A saúde não se improvisa com intervenções imediatas ou com guerra antimicrobiana, pois exige uma preparação em longo prazo. Como pode curar a fundo uma medicina materialista que ignora o espírito, quando as causas estão todas no espírito, exatamente o campo que lhe escapa? Do espírito e da sua estrutura já falamos alhures. As causas estão no espírito, que constrói o seu corpo como sua expressão, assim como Deus construiu o universo como sua expressão. Tudo isto que advém ao corpo é, portanto, o efeito do que antes já esteve preparado no espírito, razão pela qual o saneamento duradouro não se pode obter senão saneando primeiramente o espírito. E sanear o espírito significa harmonizá-lo com a ordem da lei, perante a qual, pelo contrário, o homem, com o seu egocentrismo rebelde, constitui um impulso de desordem, origem de todos os males, que ele vai semeando em seu caminho a mãos cheias. O que se pode pretender do homem quando ele, na sua avidez por prazeres, em vez de aderir às sábias leis da vida, procura dobrá-las ao seu desejo? Assim como quem monopoliza os bens está semeando miséria para si mesmo, e como quem, para benefício próprio, faz mal aos outros, está fazendo o mal a si mesmo, também quem vive em desordem de espírito deve arcar com as doenças físicas decorrentes desta desordem, que atormentam igualmente o espírito. A saúde do corpo, assim como tudo, depende de saber nos harmonizarmos com a sabedoria da lei, que nos rege e nos guia. A saúde do corpo é dada pela harmonia. Esta é a vontade da lei. Então, quando nos revoltamos, negamos a nós esta harmonia e, portanto, a saúde. Eis outra porta fechada por nós contra a alegria de viver, alegria que a natureza teria bastante vontade de nos dar como pacto da nossa compreensão e obediência. A rebelião, aquela rebelião de Lúcifer, o grande destruidor, é a nossa culpa e a causa de nossas dores. O homem é feito para mandar, e tudo que é inferior a ele é feito para lhe obedecer. Sucede, porém, o contrário,
pois a nossa grande infelicidade consiste justamente no fato de que as coisas muito raramente correm conforme os nossos desejos. Mas por que acontece assim? É porque desejamos o mal, indo contra a lei, que representa o nosso bem. É justo e útil, portanto, que não sejamos atendidos. Para nos salvar, constrangendo-nos a compreender nosso erro e a aprender como devemos proceder, a lei nos faz sofrer. E como agir de outro modo com um ser que deve permanecer livre? A dor é o único raciocínio que todos compreendem. Então, na perfeição do sistema, é justo e lógico que tudo se dê às avessas no mundo de hoje. Qual é hoje a nossa vontade? Quais desejos este impulso construtor proveniente do espírito transmite e faz chegar àquele nosso operário que é o subconsciente? O subconsciente é o animal que vive no homem e que deve ser usado como uma besta domesticada pela fadiga, no papel de servo obediente, para executar as ordens do espírito iluminado e consciente. A questão é, porém, se é o espírito que, de fato, dirige com conhecimento e sabedoria o homem de hoje, ou é aquele animal que comanda e serviliza o espírito. Também aqui, como em toda parte, tudo está invertido. Que capacidade diretriz pode ter a parte animal? O que pode esta parte desejar, senão coisas materiais, portanto ilusórias, transitórias e mortais? O que mais pode um chefe assim transmitir ao operário como motivos construtivos, senão motivos de ilusão, decadência e morte? Eis assim as doenças físicas e também as dores morais. Pelo fato de tal condição estar contra a lei e ser, portanto, danosa para nós, a lei sabiamente se apressa em destruir e liquidar tudo, negando toda nutrição vital. Para o nosso próprio bem, ela não pode proceder de outro modo. À força de gerarmos o que é mortal, deveremos, sem desfalecimento, suportar as consequências da destruição, até que um dia o espírito imortal compreenda que errou o caminho e saiba encontrar de novo o melhor e único caminho do bem. Quando, ao contrário, é o espírito que guia, então os seus impulsos criadores dirigem-se todos para as coisas imortais, reais, eternas. Assim, quando a aquele operário, que é o subconsciente, forem transmitidos motivos de trabalho desse gênero, a sua construção se dará em correspondência, com um efeito similar à causa. Então a lei não nos oporá mais obstáculo. Pelo contrário, ela mesma nos tomará sobre suas asas para nos levar ao alto, como é o seu desejo. Dessa forma, a morte não será mais o fim do ser. Não representará para o eu a destruição de tudo, mas somente o fim de um servo que nos deixa, cansado do serviço cumprido. Assim, não somente desaparecerão doenças, dores, misérias e escravidão, mas também nos encontraremos repletos da alegria de viver, que não consiste na posse, como a louca psicologia odierna acha,
mas sim no equilíbrio de todo o ser em todos os aspectos e atividades, no mais pleno acordo com o desejo indestrutível da lei. Então tudo nos virá ao encontro festivamente: riqueza, saúde, amor, afetos, conhecimento, êxito. E pensar que os métodos modernos creem que resolvem a vida com uma justiça econômica poluída na origem pelo método da extorsão violenta, por meio de uma total inversão do Evangelho. Mas o que não está invertido hoje na época de Satanás? Essa é a realidade sólida da vida. É a filosofia que exaure e convence, sem abstrusas elucubrações acerca de particularidades e sem intelectualismos inúteis. É a filosofia feita para viver. É verdadeiramente piedoso o espetáculo desta pobre humanidade, vítima de sua ignorância das mais elementares leis da vida. Trata-se de compreender o funcionamento de um mecanismo. É natural que um primitivo procure abrir as portas arrombando-as, porém é um sistema desastroso, sobretudo para ele. Quem viu verdades mais elevadas conhece o mecanismo segundo o qual aquelas portas funcionam e, com um ligeiro e hábil movimento de dedos, gira a chave, abre e entra. No entanto, o homem, tão justamente ávido de dominar e dirigir para se tornar senhor de tudo, em vez de começar a saber comandar a si mesmo como a lei exige, procura comandar os outros, incitando a resistência e a revolta. Ele segue assim o único caminho para se tornar senhor de nada. Foi assim que todos os imperadores do mundo, apoiados num pobre domínio e continuamente antagonizados, mal seguros e sempre prontos a caírem, tiveram de se contentar tristemente com esta condição, porque nada mais pode ser concedido a quem ignora e viola a lei, senão o pior. Os impérios não podem ser duradouros senão sob o reinado do Espírito. A ciência considera que o espaço seja fechado devido à transmissão curvilínea da luz, processo pelo qual a energia retorna ciclicamente sobre si mesma. Essa hipótese física pode nos dar a imagem do sistema de retorno das forças lançadas pelo eu ao próprio eu, à sua fonte, seu centro genético, indicando-nos que cada eu, à semelhança de Deus, constitui o centro de seu próprio universo, no qual todo efeito retorna à sua causa. Trata-se do mesmo princípio que se repete do plano físico ao espiritual por uma universal lei de analogia. Também em Deus e em seu universo, toda criatura retorna ao Criador, tudo volta para Deus. Assim, nós, como centro irradiante, somos os construtores de nós mesmos e de nosso ambiente, à nossa imagem e semelhança. Fazemos a nossa atmosfera como queremos, a qual, portanto, está ligada a nós como nosso inevitável destino. O pensamento tem uma verdadeira potência criadora. Todo o universo é baseado sobre esse princípio.
No entanto, o pensamento somente é potência criadora enquanto e até onde seguir conforme a lei, e não contra ela, caso no qual ele tem, pelo contrário, uma potência destrutiva. O princípio de destruição nada mais representa do que o caminho percorrido por Satanás, inverso àquele percorrido por Deus. O fato de que o pensamento, no sentido do bem ou do mal, plasma as coisas, o bem no sentido do belo e da vida, o mal no sentido do feio e da morte, pode ser visto em nosso próprio organismo, no qual é evidente a construção ideoplástica, como, por exemplo, nas impressões maternas, que podem se imprimir no feto. Também podemos verificar que o espírito modela o seu corpo no fato de que uma ideia fortemente sentida e constantemente vivida imprime-se em nosso rosto, que assim acaba por revelar esta ideia debaixo de qualquer máscara. Desse modo, a ideia dominante torna-se um caráter somático. Sob um impulso enérgico e tenaz do espírito, até os próprios ossos e tecidos plasmam-se. Eis em breves traços o que surge quando se alcança a visão de verdades mais elevadas. Desponta então uma economia universal supernormal, que sabiamente regula a vida em todos os campos. De tudo isso, vê-se quão fora do caminho encontra-se o mundo moderno na procura da felicidade e quão longe ele está de poder alcançá-la. Compreende-se assim as suas infinitas desgraças, as quais, como já dissemos, constituem um fenômeno lógico e justo num organismo universal que é sempre perfeito em tudo. Para entrar no reino da felicidade, existe apenas uma única fórmula, aquela dada pelo Evangelho, abre aspas, ama o próximo como a ti mesmo, fecha aspas, a qual representa a retificação divina da inversão satânica. Mas o que pode compreender de tudo isso o nosso mundo de hoje, se ele nada sabe do funcionamento orgânico do universo, se ele ignora não apenas a estrutura, mas também a própria existência da lei? O que podemos pretender do homem moderno se ele, com o seu materialismo, nega francamente o espírito, se o seu ponto de partida, ao invés de estar no espírito, que é o princípio genético e a causa de tudo, está, pelo contrário, no mundo físico e no corpo, que são simples efeitos? Que conclusão pode-se esperar de uma ciência assim invertida, senão a universal destruição? Entretanto, tudo isso já foi dito há tempos pela filosofia hindu, a mais antiga e profunda que o homem conhece. A moral está em que o nosso século é um período de transição, cuja função é liquidar, numa destruição geral, a atual pseudo-civilização, construída às avessas, com base sobre a matéria ao invés de sobre o espírito, a fim de desembaraçar o campo para uma civilização nova, corrigida, construída sobre o espírito ao invés de sobre a matéria. Perante essa nova grande civilização do terceiro milênio, a civilização atual
tem apenas a função de preparar a parte mecânica capaz de prover depois, automaticamente, a execução dos serviços materiais, a fim de permitir que o homem se dedique a coisas mais importantes. Resolvidos os dois maiores problemas que hoje nos atormentam, a paz universal sob um governo único e a justiça econômica e social, problemas que a história nos propõe para uma iminente solução, o novo mundo poderá começar a utilizar os resultados da ciência atual, porém não mais para a destruição na guerra, mas sim para o próprio bem-estar. Então, servida por estes meios, a humanidade poderá superar a luta pelas necessidades materiais, o grande problema atual, para enfrentar lutas e problemas superiores, próprios de um mais elevado nível biológico, ainda não compreendido hoje, no qual domine não a matéria, mas sim a grande potência do espírito. O mundo de hoje escolheu o caminho na direção descendente, para o relativo e o particular, em vez de escolhê-lo na direção ascendente, para a unidade. Por essa razão, o saber é divergente, a ciência é analítica, a concepção de vida é materialista. Não se exaltam os valores centrais genéticos do ser, mas sim os periféricos da forma, resultando num conhecimento que perambula penosamente em meio a uma miríade de efeitos, sem ser capaz de penetrar as causas. Assim, tudo se constrói ao reverso. O trabalho torna-se contraproducente. A construção resulta em destruição. E tudo pulveriza-se nas mãos de pseudo-construtores. É verdade que no fundo da obra do homem está a obra da lei, preparando a correção salvadora. Mas o mundo caminha de cabeça para baixo. Vive-se numa atmosfera de esmagamento. O tempo, que é limitação, tornou-se o senhor tirano. Tudo é seccionado, fracionado, subdividido. A ideia de superar o tempo com a velocidade é um delírio. Não se pode fugir do tempo, não se pode superá-lo acelerando o passo, mas apenas vivendo fora dele, sem qualquer movimento no espaço. São bem escassos os lucros de tempo dados pela velocidade, que pode trazer pequenos deslocamentos de correlações, mas que deixa intacto o tempo e com ele o respectivo limite, configurando um certo alargamento de horizontes no qual o espírito permanece sempre fechado numa prisão que é apenas um pouco mais ampla. Trata-se de pequenas expansões que não podem saciar a ânsia do infinito contida na alma. Nunca houve tanta falta de tempo como agora, quando se dispõe de tão rápidos meios de comunicação. A nossa ansiosa corrida sem paz, que chamamos dinamismo, não é uma vitória, mas sim uma derrota. Não é a nossa força, mas sim a nossa fraqueza. Exaltamos esse dinamismo como uma nossa nova virtude e potência, mas ele é uma deficiência nossa, uma inferioridade. Estamos fechados num sistema virado às avessas, no qual, quanto mais se corre, tanto menos se chega,
e o qual, em vez de nos ajudar, nos esmaga. E o preciosíssimo tempo fica esmigalhado, pulverizado em mil coisas, sem nada nos trazer de concludente. Que felicidade construiu essa corrida contínua! A nossa era foge das ideias centrais, sintéticas, unitárias. Quem se coloca na circunferência está obrigado, pela sua própria posição, a uma afanosa corrida contínua para dominar apenas uma parte daquilo que é completamente dominado por quem está absolutamente parado no centro. Daí a nossa necessidade de correr. Mas trata-se de um correr sempre periférico, que jamais alcança a meta. Os sábios orientais, reclusos e imóveis nos conventos do Tibete, podem bem olhar com piedade para a nossa vertiginosa sociedade, que do alto do edifício das suas conquistas vê surgir a ameaça do suicídio atômico e tem como punição a corrida do famigerado tempo é dinheiro. A presença do nosso erro é revelada pela nossa ansiedade. Quem encontrou, não procura. O tormento e a pressa são índices de vácuo interior, de fome de espírito, de ameaçadoras carências. As mais altas verdades satisfazem a fundo. A sua compreensão traz calma, que é índice seguro para reconhecê-las. Encontramo-nos, ao contrário, num redemoinho de filosofias e de interpretações relativas da vida, as quais, tendo os mesmos princípios fundamentais, são sempre idênticas na vã procura de soluções. A contínua necessidade de novidades é a primeira característica da nossa posição periférica e relativa. Todavia, o homem atual deve viver e percorrer a sua fase biológica. Que outra coisa podemos hoje esperar dele? Mas tudo chegará no tempo certo. Cada coisa está sempre perfeitamente em seu lugar. Neste ponto, surgem espontâneas em nossa mente algumas perguntas. Como é possível, por evolução, a passagem da nossa mente para uma fase mais elevada? Como é possível a correção do nosso mundo pervertido num mundo melhor para curá-lo de seus erros? Não se pode negar que mesmo a nossa economia normal tenha as suas leis e equilíbrios. Como se pode, então, demolir a premissa axiomática do egocentrismo se ela, pelo simples fato de existir, cumpre uma função? Como se pode passar da economia egoísta, daquele dou para que tu dês, à economia altruísta do ama ao teu próximo como a ti mesmo? Esse sistema de obter as coisas, deixando-as vir espontaneamente até nós, ao invés de lutar para agarrá-las, certamente parece bem estranho à primeira vista, pois está muito fora da nossa psicologia. Tal sistema, porém, embora nos pareça muito estranho, é uma realidade experimental que se verifica com todos os seres de níveis superiores, situados além do limite do nosso plano de evolução. Como se pode negar uma realidade experimental
estabelecida por fatos aos quais a própria ciência se submete, tão somente porque, pelo fato de ainda não se ter chegado até lá, não se vê nada e não se pode compreendê-la. Se posso falar longamente dessa economia supernormal, é porque a venho largamente experimentando. Limito-me a indicar aos meus semelhantes as observações objetivas que foram por mim controladas racionalmente e feitas através da exploração da sua realidade pouco acessível. Mas não há dúvida que para quem alcança tal realidade, suas manifestações possuem a potência das coisas mais vizinhas, atuais e concretas, a ponto de ser possível tornar dependente delas também o contingente da própria vida. A passagem da economia normal à supernormal torna-se possível e compreensível quando se chegou a sentir que a essência da vida e da criação é o amor. Esta é a maior força do universo, é a força que o rege e que no fim vence tudo. Este conceito é aprofundado nos capítulos 15 e 16, Deus e Universo. É lógico, portanto, que o amor abra todas as portas e que, ao contrário, o egoísmo as feche. Essa é a mecânica do sistema, que é, para quem vê, uma verificação de fato. Para poder, então, atingir as infinitas riquezas das quais a criação extravasa, é necessário passar pelo caminho do amor. Eis que o Evangelho pode ser também o mais seguro método para enriquecer. E com que riquezas? Não se quer dizer com isto que todos somente estariam bem num mundo de justos, como consequência da honestidade de todos. O fenômeno é pessoal e os resultados são acessíveis em qualquer mundo. A riqueza nos vem não somente devido aos efeitos que o sistema produziria se fosse coletivamente aplicado, mas também e sobretudo porque o indivíduo, com tal método, põe em movimento algumas recônditas forças da vida, pelas quais ele é compensado e premiado, porque caminha conforme a lei, que é amor. Em suma, o cálculo econômico não é o resultado de trocas de meios entre homens, mas sim de forças entre o indivíduo e a vida. O próprio semelhante, nesse caso, não pode interferir, e quando aparece, é apenas como um meio, frequentemente inconsciente, manobrado pelas forças da vida. A conversa realiza-se não com o homem, mas sim com Deus, tendo por base as próprias ações e o próprio real mérito. Trata-se de uma economia superior, cuja distância para a economia normal é como aquela do cálculo infinitesimal para a aritmética elementar. A vida funciona com os princípios de várias economias, conforme os planos de evolução. Quanto mais alto se sobe, tanto mais ela opera segundo a divina lei da criação, que é o amor. Quanto mais elevado é o plano, tanto mais completo se torna aquele rudimentar princípio de equilíbrio dou para que tu dês, passando-se da lei de talião para a lei de altruísmo,
dois graus de justiça diversos. O universo está regido por princípios definidos e fixos, que representam uma estrada sobre a qual os seres podem se movimentar no sentido que quiserem. Mas o caminho já está traçado e não pode ser modificado. Somos livres, porém só podemos ter apenas em proporção ao que tivermos dado. Se usarmos com egoísmo o que nos vem dado pelas fontes da vida, movimentando-nos contra a lei do amor, pela qual tudo é regido, então haverá para nós uma contração das forças que regulam a distribuição dos bens. Quanto mais egoísta for o indivíduo, tanto mais o canal dessas forças se restringirá, tendendo a se fechar, até o ponto de não deixar mais a fonte fluir e de negar qualquer auxílio a ele. No sistema superior, os bens vêm a nós não mais em proporção à nossa capacidade de extorsão, mas sim na medida estabelecida por aquilo que merecemos. É difícil experimentar isto em nosso mundo apressado, porque o mérito não se conquista num instante, mas sim com longa preparação. Assim como a saúde, o mérito depende do tipo biológico e do regime constante de ação. Por essa mesma lei de amor, um trabalho feito egoisticamente, somente com a finalidade de pagamento, é muito menos criador e vital do que o trabalho fecundado pelo amor, que aumenta a sua potência genética e diminui a fadiga, até se tornar, nos planos mais altos, um ato criador livre e alegre, no qual se reflete o divino ato da criação. É a nossa involução que faz do trabalho uma condenação, uma fadiga, uma escravidão. Subindo, tudo se liberta, tudo se alivia na alegria, tudo se torna simultaneamente potência e rendimento. Assim se cumpre a ascensão no amor. A dificuldade para iniciar esse novo método é dada por um agravamento inicial da fadiga, que já é muita em um baixo plano de evolução. Quanto mais se está embaixo, tanto mais se é pobre e onerado, sendo necessário, portanto, um esforço muito maior para se tornar livre. Só resta, então, iniciar o trabalho com paz e tenacidade. Não se pode forçar nem precipitar a evolução. Ela é uma lenta marcha de resistência. No princípio, teme-se uma nova limitação e o egoísmo revolta-se. Será que é possível desatar os nós continuando a apertá-los? Ou será que, pelo contrário, é necessário afrouxá-los pelo caminho inverso? Somente invertendo-se o caminho da involução é que se pode evoluir. Inicialmente, somos desviados pela ilusão, que nos faz temer uma piora de condições. Mas, se fosse possível ver claramente, saberíamos que o egoísmo em nada sofreria, porque a vida é sempre utilitária e quer o nosso bem. O sistema é verdadeiramente vantajoso. Os obtusos responderão que não se deixam lograr por esses especiosos e capciosos raciocínios,
insistindo em permanecer miseráveis e fadigados servos daquilo que puderam agarrar. Neste plano, é muito difícil compreender o Evangelho quando ele diz, abre aspas, pensai nas coisas do Espírito e o resto vos será dado por acréscimo. Fecha aspas. Entretanto, essa coisa que parece tão absurda, posso testemunhar que foi experimentalmente verdadeira para mim. Somos filhos de Deus, Pai amoroso, infinitamente rico, que nos proverá de tudo se nós estivermos com Ele. Seus cofres não têm limites e estão sempre cheios. A chave para abri-los é o amor, em proporção ao qual tudo pode ser tirado deles. Quanto mais se ama e mais se dá, tanto mais os cofres se abrem e tanto mais recebemos. Quanto menos se ama e menos se dá, tanto menos eles se abrem e tanto menos recebemos. Com a avidez e a força, ao invés de se abrirem, esses cofres se fecham e nada mais pode ser recebido, porque em face do egoísmo e da violência, a vida se contrai, defendendo-se e se negando. O único caminho para sair de toda limitação é iniciar progressivamente uma série de ações positivas em direção altruísta, que significa expansão. Este é o caminho dos santos. Contudo, a maioria se retrai amedrontada. Foi isso que aconteceu com aquele jovem que perguntou a Cristo o que ele deveria fazer para se tornar perfeito. Ao ouvir a resposta, se queres ser perfeito, vá e vende tudo. O jovem se retirou triste, sem aceitar o conselho. É assim que se fecham os caminhos das maiores riquezas. É bem difícil despedaçar a corrente fechada dos vínculos terrenos, sendo necessário para isso uma energia pouco comum. Estamos embaixo e somente se tivermos a força de subir por nós mesmos, poderemos ver a luz e provar a felicidade. Estamos embaixo e o mundo procura o conforto descendo ainda mais para baixo. No entanto, ele cria assim uma nova dor, fechando-se sempre mais nos limites da involução, na prisão do egoísmo. Mas a saída está no lado oposto. Para encontrá-la, o homem deve tentar e sofrer muito ainda. É da lei que não se possa subir para a felicidade senão por meio do sacrifício e do amor, os dois grandes princípios sobre os quais se apoia o universo. Trata-se, porém, de algo que, infelizmente, o homem não sabe ou não quer fazer. Então, na expectativa de saber subir, ele fica na terra em meio à dor e à miséria, heranças próprias desse plano de vida. Não há outro remédio senão saber e querer fazer o esforço para sair desse plano. Esta é a estrutura do sistema. Se não quisermos subir, ficaremos na dor e na miséria, como é justo em um universo perfeito. Final do capítulo 5.